A ativista Sarah Winter foi presa na manhã de hoje pela Polícia Federal por ameaças ao Supremo Tribunal Federal e magistrados. Ela e outras 5 pessoas tiveram a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Sarah Winter é integrante do grupo autodenominado 300 do Brasil. A prisão dela e de outras 5 pessoas foi pedida pela Procuradoria-Geral da República no inquérito que investiga o financiamento de protestos antidemocráticos. Sarah Winter participou da manifestação do último sábado, em que foram disparados fogos de artifícios contra a sede do Supremo Tribunal Federal. Após o ataque, o ministro Dias Toffoli pediu que a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal investiguem as pessoas que tenham participado direta ou indiretamente, inclusive por meio de financiamento de atos antidemocráticos, ataques e ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Entre os investigados está Renan da Silva Sena, que tem participado de vários atos violentos em manifestações na capital federal. Ele foi preso ontem e liberado após assinar um termo de comparecimento em juízo. Em nota oficial, o ministro Dias Toffoli afirmou que, infelizmente, o Brasil vivenciou mais um ataque ao Supremo Tribunal Federal, que também simboliza um ataque a todas as instituições democraticamente constituídas. Financiadas ilegalmente, essas atitudes têm sido reiteradas e estimuladas por uma minoria da população e por integrantes do próprio Estado, apesar da tentativa de diálogo que o Supremo Tribunal Federal tenta estabelecer com todos, poderes, instituições e sociedade civil, em prol do progresso da nação brasileira. Dias Toffoli afirma ainda que o Supremo jamais se sujeitará, como não se sujeitou em toda a sua história, a nenhum tipo de ameaça, seja velada, indireta ou direta, e continuará cumprindo a sua missão. Guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal repudia tais condutas e se socorrerá de todos os remédios constitucional e legalmente postos para sua defesa, de seus ministros e da democracia brasileira. Outros ministros do Supremo Tribunal Federal também se manifestaram por meio do Twitter. Gilmar Mendes disse que o ódio e as ameaças do vídeo são lamentáveis. A incitação à violência desafia os limites da liberdade de expressão. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que há no Brasil hoje alguns guetos pré-iluministas, irrelevantes na quantidade de integrantes e na qualidade das manifestações. Mas isso não torna menos grave a sua atuação. Instituições e pessoas de bem devem dar limites a esses grupos. Há diferença entre militância e bandidagem. O ministro Alexandre de Moraes disse também no Twitter que o STF jamais se curvará ante agressões covardes de verdadeiras organizações criminosas, financiadas por grupos antidemocráticos que desrespeitam a Constituição Federal, a democracia e o Estado de Direito. A lei será rigorosamente aplicada e a justiça prevalecerá. A segurança em torno da sede do Supremo Tribunal Federal foi reforçada com o apoio da Polícia Militar. Autoridades reagiram aos ataques do fim de semana. O Conselho dos Tribunais de Justiça, que é formado por presidentes e ex-presidentes de tribunais do país, afirmou que o ataque é incompatível com o regime democrático e atinge todo o poder judiciário brasileiro de maneira inaceitável. Também em nota, a AJUF, Associação dos Juízes Federais, disse que repudia veementemente a agressão contra o Supremo Tribunal Federal por um pequeno grupo de vândalos e externou todo o apoio aos ministros da Suprema Corte que foram ofendidos neste ato criminoso e antidemocrático. E ex-presidentes da República também se manifestaram. No Twitter, Fernando Henrique Cardoso afirmou: "Minha solidariedade ao STF é total. Os fogos vistos no YouTube e a voz tremebunda atacando são contra a democracia. Gritemos, não ao golpismo. Os militares são cidadãos, devem obediência à Constituição como todos nós. Defendamos juntos Brasil, povo e lei antes que seja tarde." O ex-presidente José Sarney também declarou solidariedade e disse que se junta ao protesto contra inqualificável e criminosa agressão ao STF, guardião da Constituição, integrado por magistrados de altas virtudes culturais e morais. Michel Temer também se solidarizou e afirmou que a agressão física à Suprema Corte revela o desconhecimento de suas elevadas funções como um dos principais garantes da democracia integrada, como é por juristas do maior porte e forjados na ideia de rigoroso cumprimento da Constituição Federal.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu aos chefes dos Ministérios Públicos estaduais que abram investigação sobre casos de invasão a hospitais e ofensas contra profissionais e equipes de saúde. A solicitação foi feita aos Ministérios Públicos do Distrito Federal e São Paulo. No documento, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, cita notícias divulgadas pela imprensa de que pessoas estariam invadindo hospitais onde pacientes se recuperam da Covid-19. Na capital paulista, a invasão teria ocorrido no hospital de campanha do AMB. Já no Distrito Federal, foi o hospital de Ceilândia, aproximadamente 25 quilômetros do centro de Brasília. Este vídeo mostra o momento em que um paciente discute com uma médica ao saber que no pronto-socorro do hospital eram atendidas somente pessoas com Covid-19. Ao pedir a apuração sobre os autores e os motivos das invasões, o Procurador-Geral da República afirmou que invadir hospitais pode resultar em responsabilização criminal e disse que os atos podem se tornar um risco à integridade física dos profissionais de saúde que combatem a crise sanitária. E no Rio de Janeiro, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal fazem uma operação para investigar um suposto esquema de desvio de recursos para a Covid-19 e a saúde pública de Cabo Frio, que fica na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Foram mobilizados 90 agentes da Polícia Federal e 15 da Controladoria Geral da União. O objetivo é cumprir 30 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cabo Frio, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Miracema, na capital do estado do Rio e em Serra, no Espírito Santo. A operação investiga desvios de recursos nas áreas da saúde e do combate à pandemia na região dos Lagos. Segundo o Ministério Público, a investigação começou antes da pandemia, com a apuração de licitações e contratos para a realização de exames laboratoriais. Com a colaboração da Controladoria Geral da União, a Força-Tarefa passou a inspecionar a aquisição e a distribuição de remédios. O esquema teria causado um prejuízo de mais de 7 milhões de reais aos cofres públicos. E no próximo bloco, o que mudou um ano após o Supremo Tribunal Federal enquadrar homofobia e transfobia como crime de racismo? Esse é assunto para daqui a pouquinho, a gente volta já já. A Constituição Federal do Brasil é a norma mais importante que nós temos. É através dela que todas as outras leis brasileiras, sejam nacionais, estaduais ou municipais, se baseiam. E no sábado, dia 13, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre criminalização da homofobia e da transfobia completou um ano com a aplicação da lei do racismo. Desde a decisão, atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais se tornaram crimes, com pena de 1 a 3 anos, além de multa. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o Brasil passou a ser o 43º país do mundo a criminalizar a homofobia e a transfobia. O mero apelo ao legislador, no entanto, nem sempre se tem demonstrado solução eficaz, quando não inócua, em razão da absoluta indiferença revelada pelo Poder Legislativo. O tema foi parar no Supremo Tribunal Federal em ações que alegavam omissão do Poder Legislativo em criar punições para quem cometesse esse tipo de discriminação. O próprio Supremo Tribunal Federal já afirmou seu conceito de que racismo é um delito cometido contra o homem de carne e osso. Integrantes da comunidade LGBT, judeus, afrodescendentes, tudo isso é racismo. Ao analisar o caso, os ministros levaram em consideração as estatísticas. Só no ano passado, 329 pessoas LGBTI morreram de forma violenta no país. A cada hora, um gay, lésbica, bissexual, transexual ou travesti é assassinado.
o que coloca o Brasil no topo dos países que mais matam minorias sexuais no mundo. No voto para criminalizar a homofobia e a transfobia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, foi categórico ao afirmar que o Supremo não tolera nenhum ato de discriminação. Mesmo aqueles com a divergência apresentada quanto à conclusão, reconhecem o repúdio à discriminação, o repúdio ao ódio, o repúdio ao preconceito e o repúdio à violência por razões de orientação sexual. O bom seria que não houvesse a necessidade de enfrentar este tema em pleno século XXI, no ano de 2019. E para repercutir o assunto, a gente conversa agora ao vivo com a advogada Maria Eduarda. Doutora Maria Eduarda, muito obrigada por nos atender. Uma boa tarde. Boa tarde. Bom, nós sabemos que a LGBTfobia é um problema antigo e constante no país. Nós avançamos muito com a decisão do STF há um ano atrás, mas quais são os principais desafios no dia a dia dessas pessoas que precisam enfrentar esse preconceito? Então, após um ano, da decisão que criminalizou a LGBTfobia, eu acredito que o principal desafio é a efetivação da lei, através da capacitação das polícias, da expansão das delegacias especializadas, que hoje a gente conta com algumas delegacias especializadas de combate à intolerância, que atendem pessoas LGBT, e a gente precisa também ampliar a questão de dossiês LGBTs que são inexistentes no país e que o sistema da polícia possa ter dentro dele a capitalização, seja capitulado no sistema LGBTfobia, porque dessa forma a gente consegue fazer dados estatísticos muito melhores e promoção de políticas de segurança pública voltadas à população LGBT. Pois o principal problema hoje que a gente enfrenta é que é difícil você fazer um dossiê, já que no sistema da própria polícia não há um espaço dentro para capitalizar a violência LGBTfóbica. Só existe espaço para motivação homofóbica ou transfóbica, e na hora de puxar os dados de crimes, é mais dificultoso para fazer os dados estatísticos. Então, essa é uma das grandes reivindicações também para poder melhorar a política de combate à LGBTfobia. Quer dizer, a subnotificação é um problema até para a elaboração de políticas públicas em torno dessa matéria, né? Vamos frisar que o Supremo Tribunal Federal, ele equiparou, então, ao crime de racismo, a homofobia e a transfobia, em virtude da omissão, digamos assim, do Congresso Nacional. O que mudou na prática para as pessoas LGBT+, após a decisão do Supremo? Na prática, a gente entende que a pessoa LGBT+, conta, dentro do ordenamento jurídico penal, uma lei que... Nós tivemos um pequeno problema na comunicação com a doutora Maria Eduarda, advogada transexual. A gente estava repercutindo aqui justamente a decisão do Supremo Tribunal Federal, que no último dia 13 de junho, essa decisão, ela completou um ano. O Supremo Tribunal Federal, ele equiparou como crime de racismo a transfobia e a homofobia. A gente volta ainda nesta edição a conversar com a advogada doutora Maria Eduarda e repercutir o assunto. Bom, em 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, a Justiça do Trabalho ela realizou um webinário que abordou os temas trabalho infantil e racismo no contexto da pandemia da Covid-19. Esse evento foi em parceria com o Ministério Público do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Com o tema Covid-19, agora mais do que nunca protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil, o evento contou com parceria do canal Futura e foi transmitido pelo YouTube no canal do TST. A mestra em Filosofia, Política e escritora Djamila Ribeiro participou do primeiro painel do webinário, uma das vozes mais atuantes quando o assunto é combate ao preconceito racial e ativismo negro no país. Ela abordou o tema racismo no Brasil, aspectos históricos e mitos do trabalho infantil. Dados do próprio Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho
diz que entre crianças submetidas a trabalho infantil doméstico, 70,4% são negras. E do total, 88,2% são meninas, ou seja, meninas negras. No Brasil, meninos negros são principais alvos do trabalho infantil. Segundo dados de 2014 do Sistema Nacional de Indicadores de Direitos Humanos, 5,8% da população entre 5 a 15 anos desenvolve algum tipo de trabalho infantil no Brasil. O tema também foi tratado pela secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Isa Oliveira. O trabalho infantil doméstico, ele tem um recorte de gênero e tem um recorte racial muito forte. E ele expõe crianças e adolescentes a maus tratos físicos, psicológicos, abuso sexual, traz inúmeras consequências para a saúde e para a vida dessas meninas. O segundo painel do evento debateu o trabalho infantil no contexto da pandemia da Covid-19 e contou com a participação da coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, ministra Kátia Arruda. A ministra lembrou que os riscos da pandemia atingem principalmente os mais vulneráveis, como crianças e adolescentes. Tem um problema que é a criança ficar sujeita a um tipo de violência dentro da sua casa ou ser colocada para a rua para mendicância. Então, as pesquisas já vêm demonstrando isso, um aumento de meninos na rua, né, pedindo esmola, feirantes, enfim. É uma situação muito complexa. Por quê? Porque ele está sofrendo maus tratos de todos os tipos, às vezes até com diminuição nutricional. O evento também discutiu os enfrentamentos dos desafios pós-pandemia e contou com a participação da Procuradora do Trabalho, Ana Maria Villarreal, do Auditor Fiscal do Trabalho, Antônio Mendonça, da líder de projetos do Laboratório de Educação da Fundação Roberto Marinho, Maria Corrêa e Castro, e da ex-diretora do escritório da OIT no Brasil, Laís Abramo. Ao final de cada painel, quem acompanhou a transmissão pôde enviar perguntas, que foram respondidas pelos especialistas. Você pode acompanhar o evento na íntegra acessando o canal do TST no YouTube. Bom, e agora nós vamos voltar à conversa com a doutora Maria Eduarda, advogada. A gente estava repercutindo aqui justamente a decisão do Supremo Tribunal Federal, que no último dia 13 de junho completou um ano essa decisão em que o Supremo criminalizou a transfobia e a LGBTfobia. Doutora Maria Eduarda, vamos voltar à nossa conversa aqui. Um ano depois, o que a senhora acha que nós, como sociedade, aprendemos, podemos levar como lição a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que a gente pode levar como lição que LGBTfobia é crime, né? Sempre foi, mas não era capitulada no ordenamento jurídico penal. E o grande legado que fica, né, para a sociedade e para a população LGBT é a proteção de pessoas LGBT dentro da sociedade, dentro do ordenamento jurídico, constitucional e penal, e serve essa proteção para tentar inibir, né, e também ser uma forma educativa de mostrar para a sociedade quão nocivo é a LGBTfobia, não só na vida de pessoas LGBT, mas como para toda a sociedade como um todo. E acho que esse é o aprendizado que fica. A gente precisa expandir, claro, os serviços, precisa melhorar o acesso da população LGBT, precisa investir em dossiês e programas de políticas públicas de segurança pública, mas eu acho que fica esse aprendizado de que vidas LGBT importam. Doutora Maria Eduarda, para finalizar rapidinho, a senhora se sente mais segura, advogada, transexual? Eu não posso me sentir segura no país que mais mata LGBT no mundo, né? Segundo as instituições internacionais que fazem esse acompanhamento. Mas a gente sente que, caso aconteça alguma agressão, alguma violação, pelo menos nós temos uma lei para exigir do Estado a devida punição e temos como cobrar que o próprio Estado faça o mecanismo de controle, avaliação e estatística. Antes, o Estado alegava que não tinha mecanismos, hoje ele tem uma lei onde ele pode começar a fazer essa triagem. Então, a gente ganha, sim, em possibilidade, mas eu não posso dizer
que pessoas LGBT possam se sentir mais seguras com essa lei, porque é muito cedo ainda. Um ano após a criminalização, a gente está na fase ainda de exigir o cumprimento e a adaptação, né, das instituições. Bom, então, que pelo menos avançamos nessa matéria e temos um caminho longo ainda a percorrer, né? Conversei ao vivo com a doutora Maria Eduarda, advogada. Obrigada pela entrevista, boa tarde. Eu que agradeço. E você vai ver no próximo bloco, conheça o Judcast, o canal de comunicação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com a sociedade. Até já! Construir uma sociedade livre, justa e solidária, reduzir as desigualdades regionais e também erradicar a pobreza, a miséria. Uma Constituição que traz no seu texto valores tão importantes construídos durante a história da civilização, é uma Constituição que temos que defender sempre. Superior Tribunal de Justiça arquiva pedido de ex-presidente da Vale, que questionava a competência para julgamentos dos crimes no caso do rompimento da barragem de Brumadinho. As informações com Marina Campos. O questionamento envolve o processo sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, ocorrido em janeiro de 2019 em Minas Gerais. Segundo Fábio Schwartzman, ex-presidente da Vale, as acusações criminais feitas contra ele são idênticas, mas há processos tramitando tanto na Justiça Federal como na Estadual em Minas Gerais. Por isso, ele pediu que fosse fixada a competência na Justiça Federal. O argumento é que a juíza federal responsável pelo caso já se considerou competente para apreciar os crimes contra a vida e contra o meio ambiente relacionados ao rompimento da barragem. Mas o ministro Ribeiro Dantas, relator do caso no STJ, não entendeu assim. Ele afirmou que a juíza federal não reconheceu a sua competência para conhecer e julgar os crimes em curso na Justiça Estadual, apenas deferiu medida de busca e apreensão em um inquérito policial. Além disso, o ministro ressaltou que os delitos imputados ao ex-presidente da Vale na Justiça Estadual são distintos, envolvendo homicídio qualificado, poluição e crimes contra a fauna e a flora. Para o ministro Ribeiro Dantas, não se caracterizou o alegado conflito de competência. E no Rio Grande do Sul, o Judiciário Gaúcho criou o Judcast, um canal direto de comunicação com a sociedade. O TJRS está conectado com a sociedade, fortalecendo os canais digitais e experimentando múltiplos formatos. Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Tribunal de Justiça do Estado. Toda sexta-feira pela manhã, vocês podem ter acesso a diversos temas, depoimento especial, entrega responsável, são diversos os temas do Poder Judiciário. A nossa ideia é trazer até você, num programa de 15 minutos, temáticas interessantes a respeito do nosso judiciário, mas numa linguagem muito simples, muito fácil, em debates, em conversas com nossos magistrados, servidores e profissionais, que fazem diariamente o nosso Poder Judiciário. A gente pode trabalhar com o podcast de uma forma mais aprofundada no conteúdo. A gente pode levar mais abrangência para esse conteúdo. Ele é um pouco mais longo o formato dele, isso permite que a gente aprofunde mais a informação, traga novos olhares, novas fontes, mas tudo isso de uma forma muito coloquial. Esse é o objetivo, conversar, trazer informação de uma forma clara, de uma forma coloquial, para que todo mundo possa ter acesso a esse conteúdo. Bom, e para ter acesso ao Judcast, basta entrar no site radiotemes, mas é com h.com.br. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você e até amanhã.